jardim. Sua humildade colocou jardim em mim. Se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça ou recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Jardim, sua humildade colocou jardim em mim. Se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça ou recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Conhecer Jesus, meu amado é o mais belo entre milhares e milhares.
Obrigado, pastor. Amém. Irmãos, eu ando sempre um pouco rouco, mas isso já faz parte já. Paz do Senhor, irmãos. Amém? Eu quero ler um versículo, muito embora o versículo que eu separei para ler nessa noite e pensar com vocês, caminhar nessa história, não é esse. Mas para chegar nesse outro versículo, eu preciso caminhar nessa história. E antes eu preciso ler com vocês um versículo, no livro de Isaías, capítulo 1, versículo 18. Irmãos, eu estou muito feliz em fazer parte dessa equipe, viu, pastor Wagner, todos os pastores e os irmãos. Na verdade, eu vim para a igreja de Getsemane para me esconder por ser uma igreja grande, mas Deus me achou, amém? Mas isso é uma outra história, eu não vim aqui em cima do altar para falar de mim. Aliás, eu tenho um testemunho forte, irmãos, do que Deus fez comigo na clínica, e não vou falar hoje também, não. Eu não vim falar de mim. Na próxima vez eu dou um testemunho, é um testemunho muito interessante do que Deus fez comigo lá na clínica. Eu fui 2 vezes. A primeira vez, em 2018, a minha esposa foi. Eu disse a ela, vai, se for bom, depois eu vou. Porque eu cansei de perder tempo em algumas coisas aí. Vai, se for bom, depois eu vou. Depois eu fui, veio a pandemia, depois da pandemia eu fui. E depois foi eu e a Fernanda, minha esposa, a gente foi junto com um empurrão do pastor Wagner. Vai os dois, vai os dois. E deu certo e funcionou, e eu agradeço a Deus por fazer parte dessa equipe, viu, irmãos? Uma equipe de oração, que ama os irmãos, que intercede pelos irmãos. Os irmãos estão tudo em oração, porque eles nunca me ouviram, nunca me viram pregar, eles estão preocupados. Né? O que esse pastor, eu nunca ouvi ele falar, mas é a Bíblia, é a palavra de Deus, amém? Antes de ler Isaías 1,18, eu preciso ler uma mensagem que eu recebi agora quando eu estava vindo para a igreja. Eu estava na Cristiano Machado, o celular, pep, eu pedi a minha esposa para ler, olha a mensagem que eu recebi. Boa noite, meu amigo. Nunca mais nos falamos. Estou com problema de vista. Nunca mais nos falamos. Como você está? Eu estou bem, graças a Deus. Pois depois que tive seu convite para o jardim de Deus, tive uma transformação em minha vida e estou me preparando para me batizar. Obrigado por fazer parte desta bênção em minha vida. Deus te abençoe grandemente. Sabe quem que é essa pessoa? Eu fui tirar uns dias com a Fernanda para descansar o ano passado, lá em São João del Rei, numa pousada. E eu tive a oportunidade de conversar com um rapaz. Eu estava na sauna. Eu pensei que eu estava descansando. Mas graças a Deus que a misericórdia de Deus é tão grande na nossa vida que não existe descanso para nós. Sempre é trabalho. Mesmo na hora do refrigério, Deus vai estar usando você, colocando pessoas ao seu lado. E esse rapaz, comecei a conversar com ele começou a chorar. Começou a chorar, eu pensei, tá mal o negócio ali. Coisa tá quando chega a chorar assim fácil. E homem ainda, né? Mulher chora mais fácil. Um homem chorou, pode encostar que o negócio está feio. E ele estava muito angustiado. Ele disse, olha, eu já estou pensando em me suicidar. Esse rapaz, ele cumpriu 13 anos de cadeia em São Paulo. Ele era envolvido com tráfico muito pesado de droga. A sua mãe morreu quando ele estava na cadeia e os irmãos o culpavam por isso. Então ele trazia muitos traumas. Depois eu conversei bastante com ele. Aí eu estou lá na piscina e ele aparece na piscina do meu lado, querendo conversar. Falei, então tá bom, vamos conversar. E ele me disse de novo que estava pensando em suicidar, que estava no fundo do poço. Eu falei, então tá bom, vou te ajudar. E eu convidei ele para a clínica, ele falou, mas eu expliquei como funciona, ele falou, não tem dinheiro, porque quando eu trabalhava não, né? Ele falou, trabalhava, mas isso não é trabalho. Quando eu participava do tráfico de droga, eu tinha dinheiro todo dia. Agora eu estou fazendo pizza na minha casa para sobreviver. Eu falei, o problema é só o dinheiro, ele é. Eu falei, então está resolvido. Você vai então. Eu vim embora sem muita esperança, porque é muito longe. E ele fez contato comigo e falou, está de pé? Eu falei, tá. Ele dá o meu nome então. Deu o nome. Ele foi e participou da clínica, irmãos.
E Deus transformou a vida dele. Eu nunca vi uma pessoa ser transformada em tão pouco tempo da situação que ele estava pelo dia da clínica. E algo mais interessante, olha como que Deus que programou esse dia para ele. Assim como ele programou o dia de hoje para você, Deus programou a clínica para esse irmão. Eu disse, olha, você desce no centro de Belo Horizonte, pega um metrô, desce na estação do shopping. Não. Estação, shopping estação, que fica mais perto para mim. Eu te pego, levo lá para casa e de lá a gente vai para a clínica. Quando eu disse 4 horas, está um horário bom. Quando deu 2 horas da tarde, eu tentava falar com ele, o celular dele não funcionava. Não funcionava. Mas quando Deus resolve cuidar de alguém, Ele cuida até dos detalhes. Aí eu estou tentando falar, não consigo. Quando deu 4:30, mais ou menos, da tarde, uma pessoa me ligou, a esposa de um pastor amigo nosso, e que é prima desse rapaz. Olha só como que Deus faz. Ela me ligou e falou assim, pastor Elcio, eu estou com o meu primo aqui, diz ele que está indo para sua casa e não sabe como que ele vai. Eu falei, com quem? Eu estou aqui com fulano, não vou citar o nome dele, né? Eu estou com fulano aqui, ele é meu primo, mas sabe onde que ele encontrou? Diz ele que quando ele estava atravessando, uma voz falou com ele assim, vira à esquerda. Ele voltou, virou à esquerda. Quando ele virou à esquerda, deu de cara com a prima dele. Olha se não é Deus. Imagine você sair amanhã, ir lá no shopping Oiapoque para encontrar com alguém, algum parente seu. Isso jamais vai acontecer. Então era o cuidado de Deus. E aí ele me mandou essa mensagem agora. Eu estou lendo, não programei ler isso aqui, porque ele mandou essa mensagem agora mesmo. Ele vai se batizar e está bem, né? Então, você que não foi, você precisa ir na clínica, porque Deus faz as coisas nas nossas vidas, na vida das pessoas. Então, vamos lá, Isaías capítulo 1, versículo 18, que diz assim, vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Arrazoemos, irmãos, quer dizer assim, vinde e anunciai com convicção, com certeza. Assim diz o Senhor, ainda que o vosso pecado seja como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Amém. Eu li esse versículo para a introdução, mas não é sobre esse versículo que eu pretendo falar. Foi só para nós entendermos que toda e qualquer história na presença de Deus, ela vai começar na cruz de Jesus. A cruz de Jesus é o acontecimento mais importante de todos os tempos, e a nossa salvação, ela está nela. A sua salvação, ela está na cruz. Ela não está no quanto você é abençoado, no quanto você é usado, no quanto você tem, na sua capacidade intelectual, na sua condição financeira. Não. Na sua doutrina, não. Nas suas convicções, não. A nossa salvação, ela está na cruz de Jesus. Em qualquer outro lugar que eu colocar a minha salvação, eu estou tirando ela da cruz de Jesus. Então eu gosto sempre de bater nessa tecla. A cruz de Jesus é o sentido de tudo. Nós estamos aqui por causa disso. Nós anunciamos a salvação. Mas eu pretendo caminhar com vocês nessa noite na história de 2 pessoas. Faça assim, por favor. 2. Só para você me deixar tranquilo aqui. Eu pretendo falar sobre 2 personagens, agora faz assim, e 2 situações. 2 personagens e 2 situações. Os 2 personagens são Jacó e Esaú. Eu sei que vocês conhecem a história. E ainda bem que vocês conhecem. Se você não conhece, leia quando chegar na sua casa, a partir do capítulo 25 de Gênesis, e vai seguindo, tem a história dos 2. A partir de Abraão. Jacó e Esaú foram neto de Abraão, filho de Isaque e filho de Rebeca.
A primeira situação que eu gostaria de caminhar com vocês nessa noite é a de Jacó. Jacó, ele foi conhecido, no final da carreira, da sua história, ele foi conhecido como um homem vencedor. Só que até chegar lá no início, a história dele começa quando ele enganou seu próprio irmão. Rebeca, sua mãe, ela chamou o Jacó e planejou ali, falou, olha, vai lá e faz um prato, uma caça, prepara uma caça para o seu pai, porque ele gosta das caças do seu irmão Esaú. Faz um igualzinho, aliás, eu sei também como que funciona, e eu vou te ajudar nisso. E você vai se vestir como se fosse Esaú, e vai comparecer diante do seu pai para receber a bênção da primogenitura. A bênção da primogenitura era algo que era concedido ao filho primogênito, ao primeiro filho da família. Hoje, pelo menos no meu tempo, que não faz tanto tempo assim nada, o privilegiado é o caçula, não é isso? Eu sofri um pouco com isso porque eu sou o irmão mais velho dos homens, então a responsabilidade sempre vinha para mim. O meu irmão mais novo sempre saía como bonzinho. Eu apanhava às vezes e ele saía como bonzinho. Ele recebia as promessas, né? Isso aqui vai ser bom, né? Mas eu, era só as obrigações. Mas mesmo assim, eu vivi bem, graças a Deus. Mas naquela época, quem tinha o privilégio era o filho mais velho. Porque caía sobre ele a responsabilidade de administrar os bens da família, dos pais. Caía e vinha sobre ele também a bênção de Deus. Porque a bênção ela era decretada para o primogênito e ali ele administrava tudo. E o filho mais novo, ele saía prejudicado com isso, né? Depois mudou. E Jacó, Rebeca, irmãos, talvez você vai pensar assim, mas pregador, não era um plano de Deus que Jacó recebesse a bênção e não Esaú? Acredito que sim. Mas Deus, ele não precisa da ajuda de alguém para fazer aquilo que ele precisa ou que ele quer fazer. Ele não precisa de ajuda de alguém. Não sei se os irmãos lembram, mas quando estavam caminhando, na época já de Davi, o povo estava caminhando com a arca ali, e ela escorregou nos bois, ela escorregou, alguém foi lá e pôs a mão para ajudar. Veio o peso de Deus sobre a vida daquela pessoa. Então Deus não precisa da nossa ajuda para fazer quando Ele quer fazer. Então eu penso que se Deus tinha isso mesmo para Jacó, Ele não precisava da ajuda de Rebeca. Porque Rebeca agiu de má fé. Ela tinha os seus motivos, porque ela via o testemunho de Esaú. Ela via que Esaú já inclinava para as mulheres que não eram da sua linhagem. E o povo daquela época, Deus e o povo daquela época, eles tinham esse cuidado de não casar, que os seus filhos não se casassem com povos de outra nação, de outra linhagem, para não perder os costumes. Porque eles sabiam quão pesada era a mão de Deus. E Esaú já se inclinava para isso. E sua mãe percebia isso. E o seu pai gostava mais de Esaú, porque Esaú fazia aquilo que ele fazia na sua infância, que era caçar, a luta, vencer um leão, ir para o campo e trabalhar duro. E Jacó ficava, eu imagino que numa boa, do lado da sua mãe. Aí você pode pensar comigo assim, mas Esaú não vendeu a sua bênção da primogenitura? Tudo bem, ele teve a sua responsabilidade, mas também não justifica o erro com que Rebeca conduziu a coisa e com que Jacó aceitou ser conduzido. E quando ele foi lá e recebeu a bênção que era para Esaú, Esaú ficou muito chateado, ficou muito nervoso. Porque ser enganado, irmãos, é muito chato, é muito triste, não é? Você já foi enganado alguma vez? Eu já fui várias vezes enganado. Quem já foi enganado na vida aí? Hã? Eu já fui enganado algumas vezes, também com essa cara de bobo também. O povo engana. Mas então, irmãos, quando a gente é enganado, irmãos, aquela sensação de impotência, de fraqueza e vontade de esganar a pessoa, mas não pode. Então penso que Esaú passou, irmãos. Porque a gente costuma pregar citando Esaú como se ele fosse um grande vilão. As pregações que eu já escutei falando de Jacó e Esaú, como se Jacó fosse o bonzinho e Esaú fosse o mal.
Eu não quero colocar Jacó como o vilão também da história, mas também Esaú não foi. Ele errou, ele teve a responsabilidade, teve. Porém, ele foi enganado. E quando alguém fica enganado, ele deseja matar. É como uma pessoa, um dia eu conversei com uma pessoa, ele falou para mim assim, a minha principal fraqueza é que eu fui enganado e eu tenho um desejo muito grande de matar essa pessoa que me enganou. Eu falei, fica tranquilo, que não é só você que tem esse desejo quando é enganado, de matar a pessoa. E esse tal Jacó fez isso. E Esaú ficou muito chateado e prometeu para ele, falou, olha, assim que nosso pai morrer, quando vencer o luto do nosso pai, eu vou te matar. E pensa num homem que era forte, caçador, acostumado a matar, acostumado a mirar na testa do animal e alcançar o seu objetivo. Ele fez essa promessa para Jacó. A sua mãe foi e falou assim, olha, você vai precisar ir embora. E aí começa a vida dura de Jacó. Porque toda escolha errada, ela nos leva a ter uma vida mais dura. Ela nos leva, nós podemos vencer, mas nós vencemos com mais dificuldade quando a nossa escolha no começo é errada. Mas ainda bem que nós temos um Deus que conserta as nossas vidas. Ainda bem que nós temos um Deus que mesmo quando nós escolhemos errado, Ele nos ajuda a consertar. Ainda bem. E é por isso que a gente vem para esse culto. Quando eu vim para a igreja e ouvi falar desse culto, sarando a alma, e eu e a Fernanda, a gente, vamos lá nesse culto? Sarando a alma, esse nome é bom, né? Porque quem não precisa de uma cura na alma, né, irmãos? Quem não precisa? Às vezes, a gente pensa, tem tantos anos que eu converti aos 16 anos de idade, irmãos. Tinha uma vida muito atribulada, mas já tem um bom tempo que eu caminho com o Senhor. E todos os dias a gente percebe que a gente precisa, tem vezes que a gente acorda com a alma assim, triste, né? Às vezes a gente nem sabe por quê. A gente nem sabe por quê. A gente ouve, tem dia que a gente está mais sensível. A gente escuta uma palavra, um louvor, a gente escuta há muitos anos, uma mensagem, lê o versículo e a lágrima corre. E nós tomamos a decisão de vir assistir este culto. E graças a Deus que os irmãos nos abraçaram, né, irmã Lucinei? Que a gente já conhecia ela há muitos anos, e ela foi uma referência aqui, e os irmãos todos fizeram assim com a gente. Abraçou, e eu agradeço muito aos irmãos por isso, porque Deus trouxe um renovo na minha casa, amém? Então você vem nesse culto aqui, irmãos, sarando a alma, porque alguma coisa precisa ser trabalhado ainda na sua alma, na nossa alma. E Jacó tomou aquela decisão e foi embora. A sua mãe falou, olha, tem um lugar para você ir. Vai para a casa do seu tio, meu irmão Labão. E você vai ficar lá por algum tempo até que isso se resolva. Sabe quanto tempo foi isso? 20 anos. 20 anos que ele precisou fugir. E ele foi em Bauzi, caminhou por desertos, por dias difíceis. E compreendendo esses dias difíceis, ele fez promessas a Deus. Ele disse, Senhor, se o Senhor for comigo, e eu fui voltar. Então ele fez promessas, ele teve encontros com Deus, ele teve momentos com Deus, porque o momento em que nós mais aproximamos de Deus, eu falo por mim, talvez você não é assim, mas pelo menos na maioria das pessoas que eu observo isso, o momento que a gente mais ora, que a gente mais dobra os nossos joelhos, ou que a gente mais se aproxima de Deus, ou separa um tempo no quarto, ou no banheiro da sua casa, são os momentos mais difíceis. Um momento de seca, um momento de deserto, é o momento que a gente mais se aproxima de Deus, que a gente mais se dobra. E a Bíblia diz, irmãos, que o luto, o momento de luto, tem mais benefício do que o momento de festa. Então Jacó passou pelo deserto e chegou até a casa de Labão, seu sogro. Ele não sabia, irmãos, que ele estava chegando, ali já era uma sentença para ele. Eu falo rindo, mas porque depois ele alcançou a vitória. E ali ele chegou e começou a trabalhar, e o seu sogro, que era o seu tio, chegou para ele e falou, Jacó, não é justo que você trabalhe de graça para mim. Eu quero fazer um salário para você. E ele já estava de olho na filha, na prima, que era a filha do Labão. Ele falou, tudo bem, faz o seguinte, eu trabalho para você e você me dá a sua filha.
como esposa. Labão, muito esperto, disse, tudo bem, tá certo. Então você vai trabalhar 7 anos. Ele trabalhou 7 anos, vocês vão compreender, vão entender onde que eu quero chegar, falando de Jacó. Ele trabalhou 7 anos. No final desses anos, Labão entregou a ele a sua filha mais velha, Lia. E ao que parece, ao que eu entendo na Bíblia, Lia não era como Raquel. Raquel era mais bonita do que Lia. Lia era mais largada. Raquel acho que era mais vaidosa. Não tem disso hoje? Tem gente que é mais vaidoso, né? Tem gente que é mais vaidoso. Eu saio de casa, eu só passo a mão aqui assim, ó. E vou embora. E vou embora. Olho. E está tudo tranquilo. Mas tem gente que não. Eu tenho um amigo meu que ele fica na frente do espelho. Então tem gente mais vaidosa do que outra. Eu acredito que Raquel era mais vaidosa do que Lia. Só que ele recebeu Lia, ele ficou muito chateado. Ali ele começou a ser enganado. Isso talvez lembrou ele de alguma coisa ou não. Quando ele foi enganado, ele sentiu a dor de ser enganado. Ele sentiu como que é duro, como que é ruim ser passado para trás. E aí ele falou, Labão, não é justo o que você fez. Não foi esse o combinado. Labão falou, olha aqui meu filho, deixa eu te explicar uma coisa. Aqui na nossa família é assim que acontece. A gente não casa a filha mais nova antes de casar a filha mais velha. Você quer a Raquel? Eu te dou ela. Você trabalha mais 7 anos. Olha só, foi enganado mais uma vez. Então vai trabalhar mais. Olha que vira dura, irmãos. Trabalhar 14 anos para ter a sua esposa. Parece pouco tempo. Eu trabalharia 15 anos para ter minha esposa. Não sei hoje, porque hoje eu não tenho tanta força de trabalhar. Mas na época que eu a conheci, eu trabalharia 20 anos, 30 anos. Não sou bobo, né, pastor Wagner? Não sou bobo. Eu trabalharia. Só que naquela época, quando se fala em trabalho naquela época, e fala de Jacó, às vezes a gente fica pensando, Jacó, ele trabalhava, ele organizava, porque ele era sobrinho de Labão. Ele já era esposo de Lia e de Raquel, sobrinho de Labão, mas só que ele estava na casa de um homem enganador. O trabalho de Jacó, irmãos, quando eu fui escalado para estar aqui hoje, já há algum tempo, não lembro exatamente quanto tempo, mas eu comecei a escavar aqui em cima de uma mensagem para trazer, e eu passei pela história de Jacó e Esaú, irmãos, pelo menos ela toda, pelo menos umas 5 vezes, para ver o que eu sugava de lá para trazer para a igreja e para a minha vida, porque primeiro tem que vir para mim. Ele trabalhava exaustivamente. Ele ia dormir, irmãos, de madrugada, tarde da noite. E ele acordava de madrugada, pela madrugada mesmo, e acordava, ia cuidar do pasto, das ovelhas, do curral, das terras. E ele ainda tinha um agravante ainda, os cunhados dele não gostavam dele não. Os irmãos de suas esposas, né? Alguém pode pensar assim, que privilégio, ele tinha 2 esposas, não é privilégio nada, irmãos. Não é privilégio não, que um é difícil, não é? Não, é difícil no sentido de que nós somos limitados. Nós somos limitados, irmãos, um é difícil. Para falar a verdade, conviver com nós mesmos é difícil, não é verdade? Tem dia que meu Deus, eu sou difícil. Tem dia que eu penso que eu sou tão difícil, irmãos. Aí depois eu olho para a graça de Deus, eu volto para a cruz de Jesus e falo, ainda bem, está resolvido. Aliás, irmãos, a Bíblia não diz que podia casar 2 vezes. Uma vez eu vi um irmão falou comigo assim, peraí, mas por que naquela época podia? Podia não, você não vai ver na Bíblia Deus mandando casar 2 vezes. Nunca foi assim. Né? E Jacó tinha suas 2 esposas, aí ele teve uma escrava, uma serva, também teve filho com ela. Mas sabe o que eu percebo em Jacó?
ao mesmo tempo que ele era enganado, eu percebo que Deus estava com ele. Por quê? Por causa da promessa que Deus fez a ele? Não. Porque Deus fez uma promessa lá atrás a Abraão. E de Abraão estendeu a Isaac, e de Isaac estendeu a Jacó, e aí foi. Então, o que dava a Jacó uma determinação, ele era muito determinado no que ele fazia, ele trabalhava mesmo. Agora me dá outra, me dá mais, eu trabalho mais 7 anos, está tudo bem, não questionou, trabalhou. Depois ele foi enganado por mais 6 anos, ele ficou 20 anos na casa de Labão, ele foi enganado de novo quando ele cuidava das ovelhas, do gado, ele foi enganado o tempo todo, até que chega o versículo em que eu separei para essa noite. Gênesis, capítulo 31, versículo 3. E antes de ler, a determinação de Jacó, ele era muito determinado porque ele tinha certeza que ele era escolhido de Deus. O que é que nos dá certeza? Porque para você alcançar bênção futura, viver bem nos dias de hoje, você precisa ter determinação, só isso. Só que às vezes falta determinação porque falta convicção. Ele tinha convicção. E o que nos traz convicção? Quando Jesus foi ter com Zaqueu, Zaqueu começa a se declarar, fala, não, eu sou pecador mesmo, vou dar metade dos meus bens aos pobres, e se eu tenho defraudado alguém, eu vou restituir quadruplicado, ou seja, 4 vezes mais. Jesus fala, calma, não precisa de nada disso. A salvação chegou até você porque você também faz parte da geração de Abraão. E isso se estendeu até os dias de hoje. Quando Jesus veio e morreu por nós, ele estava ali estendendo para nós. A Bíblia diz que ele veio para os que não eram seus, mas a todos quanto os receberam, aqueles que não eram seus, os fez serem filhos de Deus. Então essa convicção que nós precisamos ter, de que nós somos escolhidos por Ele. Não somos só chamados, fomos escolhidos por Ele. Então se você tem essa convicção, você passa a ter determinação. Como Jacó. Tão determinado, eu vou continuar aqui e eu trabalho, e se for preciso trabalhar de novo, eu trabalho agora pelos filhos, e depois trabalho pelos netos, e eu vou trabalhar, eu sei que Deus está comigo. Porque ele via o cuidado de Deus com ele. E o Senhor disse a Jacó, não foi Jacó que tomou a decisão de voltar, volte para a terra de seus pais e de seus parentes, e eu estarei com você. Eu percebi na história de Jacó e Esaú, que 3 momentos foram determinantes para mudar o futuro de Jacó. Embora ele tinha a proteção e as promessas de Deus, mas ele sofria muito. Ele teve uma vida e uma história muito sofrida. Muito sofrida. 20 anos trabalhando por uma coisa que ele podia receber de graça. Não é? Os seus pais não tiveram esposa de graça? Não tiveram ovelhas e bens de graça? Ele trabalhou 20 anos para receber algo que ele podia receber de graça. 3 acontecimentos. Primeiro, quando Deus disse isso aí para ele, olha, volta. Porque ele conviveu com o passado dele o tempo todo, martelando. O tempo todo, ele trabalhava com aquilo na sua mente. Você prejudicou Esaú. Ele vai te matar. O seu passado vai te matar. O dia que você encontrar com o seu passado, olha lá o que você fez lá atrás. O tempo todo. O tempo todo. Muito determinado, mas ao mesmo tempo muito angustiado. Isso está falando eu. A Bíblia não diz isso. Eu estou imaginando que ele vivia angustiado. Porque sempre que nós carregamos coisas do nosso passado, no nosso presente, nós vivemos angustiados. Então é simples entender que ele vivia angustiado. Ele trazia algo do passado, uma preocupação e um peso na consciência. Quantos de nós que caminhamos com Cristo há tantos anos, mas existem coisas que aconteceram lá atrás, que ainda vêm nos dias de hoje? Esse foi o primeiro acontecimento. O segundo acontecimento na vida de Jacó foi Peniel.
quando ele encontrou com o anjo, e ele lutou com o anjo, e o anjo disse para ele assim, o anjo passou a espada na coxa dele, feriu ele e continuou. Olha a determinação dele. E ele mesmo machucado, virou à noite, lutando com o anjo. Mas essa coisa de virar à noite trabalhando, ele já estava acostumado, não estava? Ele virou à noite, lutando com o anjo. No final da luta, o anjo falou assim, olha, você lutou com homens e lutou com Deus. A partir de hoje, você não se chama mais Jacó, você se chamará Israel. Esse foi o segundo acontecimento. E o terceiro foi quando ele reencontrou com seu irmão. Porque ele pensou que ao reencontrar com seu irmão, ele ia morrer. Só que Deus havia preparado tudo, irmãos. E eu posso dizer para você nessa noite, fica tranquilo, porque Deus já preparou tudo. Tudo. Talvez você tenha vivido, carregado um fardo nas suas costas, que o próprio Jesus já tirou das suas costas, mas você insiste em carregar. Jesus, quando morreu por você, Ele estava carregando ali todos os seus pecados, todas as suas culpas, mas nós vivemos carregando. Alguns anos eu precisei sair de uma igreja, e eu critiquei o anjo dessa igreja, bati pesado, critiquei. E eu tinha motivo, eu não estava errado não. Mas eu critiquei, eu estava errado em criticar. E sempre que eu ia pregar, irmãos, sempre que eu estava no altar da igreja, isso durante um bom tempo, aquilo vinha na minha mente assim, ó. Você está pregando, mas você não é santo, não é santo não. Santo não, você meteu a ripa lá no líder da igreja lá, agora está aí, né? E ele sempre trabalhando. Eu não posso nem falar que é o diabo, não, irmão. A gente fica pondo culpa no diabo de algumas coisas. Eu que errei lá atrás, agora o diabo que viu, não foi o diabo nada. Eu que estava carregando aquilo no meu dia a dia. Até que um dia eu cheguei num evento e esse líder estava lá. Eu peguei uma cadeira, me assentei do lado dessa pessoa e falei, eu preciso te pedir perdão por algo que aconteceu. Quando eu saí da sua igreja, eu desci a lenha. Eu falei mal. E essa pessoa, é mesmo? Falei, tipo assim, eu não esperava de você, não. É mesmo? Falei, eu preciso pedir perdão. Porque eu entendia que aquilo eu carregava nas minhas costas. E quando eu fiz isso, irmãos, eu saí dali leve. E eu não recebi mais acusação. Talvez você tenha entrado aqui, você tenha caminhado com o Senhor há muito tempo. É claro que eu não sei o que você fez lá atrás, ou se você fez alguma coisa lá atrás. Mas o culto aqui é para isso, sarando a alma. O culto aqui é para isso. No livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 5, Deus escrevendo através de João ali, a carta a uma das igrejas, foram 7 igrejas na Ásia. Uma delas, a igreja de Éfeso, Deus diz à igreja assim, lembra de onde caíste? Apocalipse, isso mesmo. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Então, quando Deus está falando ali para voltar, não é para você sofrer novamente, não. Ele está pedindo para você voltar, é para você se libertar do seu passado. Se libertar, porque na sua consciência você começa a orar, aí vem na sua mente, espera, você está orando aí, mas você não é santo assim não. E lá atrás que você fez, eu não sei o que você fez. Talvez eu estou falando para pessoas aqui que abandonou um pai, uma mãe, que abandonou um filho, que traiu um marido, que traiu uma esposa, que prejudicou um sócio, que cometeu pedofilia lá atrás, que matou alguém, seja qual for o pecado, eu li no início Isaías 1,18, que ainda que seus pecados serão vermelhos, se tornarão brancos. Seja qual for o seu pecado, a sua falha lá atrás, e se isso tem vivido com você nos dias de hoje, você precisa se liberar desse problema, para que você entenda e tenha convicção, tenha determinação do alvo que você pretende prosseguir. Então eu quero convidar você agora
Feche os seus olhos. Se você não passou por isso, não tem problema, fecha a si mesmo. Mas eu acredito que todos nós passamos por isso. Feche seus olhos no seu lugar agora. Volta lá onde você errou. Volta lá. Fica tranquilo que Jesus está indo com você. Jesus está caminhando com você. Foi para isso que Ele veio. Foi para isso que Ele veio. Deus já te perdoou. Ele quer que você volte lá, sabe para quê? Para você compreender que Ele já te perdoou. O que precisa agora? Você se perdoar. Se Ele, que é Deus, morreu por você, já te perdoou, já te liberou, por que então que você não pode se perdoar? Então Deus está te chamando você para ir lá atrás, para você se liberar. Aproveita agora e faz uma oração para essa pessoa que você talvez prejudicou. Fala com Deus, fala assim, visita essa pessoa agora, onde ele estiver. Essa pessoa que eu prejudiquei dessa forma. Eu sei que o Senhor já me perdoou. Eu sei que o Senhor já me perdoou na cruz. Eu tenho certeza disso, porque eu sou filho do Senhor. Eu sou filho. Perdoa agora, Senhor. E vai de encontro a essa pessoa que eu prejudiquei. Trabalha na vida dessa pessoa. Eu preciso liberar essa pessoa da minha vida, preciso que ela me libere de sua vida. E agora, de uma forma bem tranquila, entenda e compreenda que Deus já te perdoou e agora você está se perdoando. Como Jacó se perdoou. Agora você está se perdoando. Agora você entende que está livre, ficou para trás, não existe nada que você possa fazer para mudar. Então agora, você precisa viver o hoje, se perdoe, em nome de Jesus. Abra seus olhos agora. Eu tenho 5 minutos para tratar com vocês da segunda situação agora, a de Esaú. A de Esaú é mais simples. A situação de Esaú, irmãos, é a seguinte: ele foi vítima da sua mãe e do seu irmão. Ah, mas foi responsável? Tudo bem, eu não vou tratar agora da responsabilidade dele, mas eu vou tratar do ponto em que ele foi vítima. Quando ele chegou lá para o seu pai, para apresentar a caça e receber a bênção, seu pai disse, olha, eu já abençoei. Irmãos, olha a fala de Esaú para o seu pai. Ô meu pai, mas não tem nem um pouquinho, não sobrou alguma coisa para mim aí não? Alguma bênçãozinha para mim, não sobrou nada para mim? Seu pai falou, não, foi tudo liberado para o seu irmão. Ele veio na sua frente e me enganou. Quem sabe você tem vindo no culto sarando a alma. Ou quem sabe você já foi na clínica. Ou você já deu a sua inscrição para a próxima clínica. Ou talvez ao término desse culto você vai procurar o pastor, os irmãos, para fazer a sua ficha. Porque alguma coisa que você foi vítima lá atrás, que aconteceu com você lá atrás, e você tem sofrido nos dias de hoje. Você tem vivido angústias nos dias de hoje, em função de coisas que te fizeram lá atrás. E sempre que você se lembra, você fica angustiado, você fica travado. E não consegue ser feliz. Jacó e Esaú, muito embora tiveram a proteção de Deus, o cuidado de Deus, eles tiveram uma vida difícil. Eu quero convidar você nessa noite a deixar essa vida difícil para trás. E agora nós vamos voltar lá atrás, mas como vítima que fomos um dia. Você que foi prejudicado por alguém. Quem sabe você está me ouvindo e você foi traído pela sua esposa, pelo seu esposo. Você foi abandonado pelos pais. Quem sabe você está me ouvindo aqui hoje. Você foi rejeitado. E essa rejeição lá de trás
tem ecoado nos dias de hoje na sua vida. Você vai fazer uma prova, vai fazer envia um currículo para emprego, e está sempre com um pensamento pessimista de que não vai conseguir, de tanto não que você recebeu lá atrás. Talvez você não consegue casar, não consegue viver bem o seu casamento, porque você foi prejudicado lá atrás. Talvez o dia de hoje seu tenha sido tão pesado, tão duro, porque você foi agredido lá atrás, você foi molestado lá atrás por alguém, você foi abandonado. Talvez você teve uma vida difícil na sua infância. A minha vida na infância foi muito difícil, foi muito difícil. Quando eu era criança, o meu pai sofria com epilepsia. Alguém já viu alguém perto de você passando mal com epilepsia? É triste, não é? É triste. Meu pai passava mal todo dia. Ele caía no chão, pum, 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 batia. E minha mãe, a vida inteira cuidando dele. Uma serva de Deus. E quando eu fui para a clínica, pastor Wagner, que eu fui preencher a ficha, tinha uma pergunta lá mais ou menos assim, não lembro exatamente. O que te incomoda? Eu preenchi lá, chuva. E o pastor e o irmão que me atendeu falou assim: como assim você não gosta da chuva? Eu coloquei lá, eu não gosto da chuva. E oramos, e eu orei a vida inteira para ser liberto disso e não conseguia. Eu podia estar tranquilo em casa, com dinheiro no bolso, as contas pagas, tudo belezinha, tudo com saúde, graças a Deus sempre tive. O casamento na bênção, a casa, tudo tranquilo. Era começar a chover que a angústia vinha no coração, como uma depressão forte, um trem forte. E eu ficava agoniado, eu nunca tinha contado isso nem para minha esposa. E quando eu preenchi a ficha e coloquei isso, eu pus para fora. A princípio, no início eu não compreendi. Mas os irmãos oraram para mim, oraram comigo. Foi o pastor Márcio e o irmão Reginaldo. Eles oraram comigo. Eu fui embora. 6 meses depois, voltei na clínica. Quando eu fui preencher a ficha, eu vi e falei: peraí. Não preenchi não, me incomodava mais não. Aí quando foi conversar com os irmãos, foram os mesmos irmãos, a primeira pergunta que o pastor Márcio me fez, falou assim: e aquela questão sua com a chuva, foi resolvida? Eu falei: engraçado. De lá para cá teve muita chuva. Eu não senti mais isso. Só que no meio das ministrações, na clínica, eu consegui compreender por que eu tinha tanta angústia no momento da chuva. É porque na minha infância, quando chegava da escola, minha mãe colocava a gente para a rua, vai para a rua brincar, vai para a rua brincar. Eu achava que era porque ela queria que a gente brincasse. Na verdade, eu consegui compreender depois de velho, que ela punha a gente para a rua para a gente não ver o nosso pai passando mal. Porque causava um trauma na criança. Só que o dia que estava chovendo, a gente não podia ir para a rua brincar. Então o que acontecia? Meu pai passando mal e a chuva caindo. Ele passando mal e a chuva caindo. O meu inconsciente foi registrando isso. E foi associando a chuva à doença do meu pai. E lá na clínica, nas ministrações, quando eu consegui compreender que a doença do meu pai já estava resolvida, porque ele se tratou, e eu quebrei aquela maldição. Eu falo eu quebrei, porque é nós que fazemos, com a nossa determinação, Deus entra e age. Viu, irmãos? Deus só faz se você tiver determinação. Se você não tiver, Ele não vai fazer. Como diz a gíria, na tora não. E quando eu consegui compreender nas ministrações que a doença já estava resolvida,
E eu tinha tendência, irmãos, a epilepsia, porque na minha infância eu já sentia os sintomas. A minha sobrinha ficou de cama, sem andar. E isso já vinha dos meus avós. E eu compreendi isso, há mais ou menos uns 25 anos atrás, eu compreendi isso e comecei a trabalhar com Deus nessa área. E Deus deu a vitória, meu pai não teve mais ataque, minha sobrinha nunca mais teve sintoma, e eu nunca passei por isso, e ninguém da minha família nunca mais teve, e jamais vai ter, em nome de Jesus. Então, quando eu consegui compreender, percebam isso, que a doença do meu pai já estava resolvida, o meu inconsciente liberou a chuva. O problema não estava na chuva, estava na doença do meu pai. Quando eu consegui compreender isso, a chuva cai. Irmãos, eu não trabalho, pastor Wagner, desde começo de dezembro. Eu falei, não vou trabalhar nem em dezembro nem em janeiro, está chovendo. Está chovendo, vou ficar em casa. E tá que chove. Eu lembro assim, gente, antes eu ficava angustiado, eu ficava assim, eu não falava para minha esposa, mas eu ficava angustiado, eu ia para a rua, eu pegava o carro e ia para algum lugar. Eu queria que passasse a chuva logo. Agora cai chuva. Talvez existem coisas na sua vida que você está vivendo hoje, que está lá atrás. Eu gostaria de convidar você agora, de uma forma muito tranquila, a voltar lá atrás. Mas você precisa ficar muito tranquilo, porque talvez por várias vezes você voltou, mas sozinho. Hoje você vai ter a ajuda de Jesus para voltar. Você não volta sozinho, porque você já se sente perdoado por Ele. Então agora você tem convicção. Se você tem convicção, agora você pode estar determinado. Feche seus olhos, por favor. Sinta agora Jesus do seu lado. Deixa o celular, a Bíblia de lado. Você que está com a sua esposa, seu esposo, larga a mão dele só por um momento. Fica bem tranquilo. Bem tranquilo. Sinta agora Jesus chegando, segurando a sua mão agora. Solta suas mãos agora, deixa Ele pegar na sua mão. Solta a sua mão. Você que está com o braço cruzado, solta a sua mão, por favor, solta a sua mão. Sinta agora Jesus pegando a sua mão e apertando forte. Sinta agora Jesus caminhando com você. Agora Ele começa a te levar lá onde aconteceu. Lá onde você foi prejudicado. E agora você é vítima. Você é vítima, sim? Você é vítima. E agora Jesus vai chegando com você. Diante daquela cena agora, onde você foi prejudicado. Fica bem tranquilo, Jesus está com você. Você não está sozinho. E agora você começa a viver de novo. Você começa a ver de novo essa cena acontecendo. Você está assistindo o filme. E você agora está se vendo como vítima. Dói, né? Que filme triste. Dói lembrar, dói. Mas fica tranquilo, Jesus está com você. E agora Jesus solta a sua mão. E coloca a mão agora no seu ombro. Agora Ele começa a afastar você dessa cena. Ele começa a te afastar. Ele vai te afastando lentamente assim. Agora você está a 5 metros dessa cena. Você está agora a 5 metros, está distante. Agora o seu sentimento começa a mudar. Você agora não se sente uma vítima mais. Você não é vítima mais. Você compreende que você não está mais dentro dessa cena.
E agora você começa a sentir muita raiva dessa pessoa. Essa pessoa que te prejudicou, você começa a sentir raiva agora dessa pessoa. Quem que essa pessoa é? Quem ela pensa que ela é para fazer isso comigo? Para ter feito isso comigo? Você começa a sentir raiva dessa pessoa. Se você pudesse pegar essa pessoa agora, você pulava na garganta dessa pessoa. Agora você sente raiva dessa pessoa. E aí Jesus pega nos seus ombros agora e te afasta um pouco mais dessa cena. Ele começa a te afastar mais dessa cena. E afasta mais, você está se afastando mais dessa cena. Agora você está a 15 metros dessa cena. Agora você não sente mais raiva dessa pessoa. Você não está sentindo mais raiva, você está mais leve agora. E Jesus te levou nessa cena, sabe para quê? Para você compreender que isso já passou. Você não vai poder fazer nada para mudar o que aconteceu, mas para você compreender que você está livre, que você não vai mais viver essa cena, que nunca mais isso vai fazer parte da sua vida. E agora Jesus tira as mãos do seu ombro agora, e Ele pega na sua mão novamente. Sinta Ele apertando a sua mão agora. E agora Ele vira você de costa para essa cena. Ele vira você de costa para esse acontecimento, para esse filme agora. Agora você está virando de costa. Você não vê mais nada. E Jesus começa a caminhar com você para frente agora. Ele começa a caminhar com você para frente. E começa a mostrar para você que ficou tudo para trás. E Ele começa a dizer para você: fica tranquilo, porque isso nunca mais vai acontecer na sua vida. Comigo você está seguro. E agora Ele vai caminhando com você. E Ele vai caminhando com você. E agora você pode abrir os seus olhos. Abra os seus olhos. Se houver alguma causa lá atrás que você precisa tratar, procura os pastores, procura os irmãos. Não vai embora com isso atravessado da sua garganta não. Mas deixa eu dizer para você hoje, você está livre do trauma que tem te atribulado nos dias de hoje. Você está livre. Livre. Fica de pé agora. Fique de pé, por favor.